Fique agora com o programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Tolim. Transforme-se pela vibração espiritual. A fé comove o interior do espírito, toca fundo, transforma, edifica, esclarece. A luz celestial e o amor puro, captados pela fé, removem as impurezas da alma e nela injetam claridades e valores novos. Você nunca será o mesmo depois de um contato com Deus. Nós somos o canal 48.hf, a TV Sol de Indaiatuba, um canal televisivo aberto, digital e gratuito, e o único autorizado a funcionar pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal como geradora para Indaiatuba e região. E vamos completar agora 30 anos no ar. Nos apresentamos também em todas as mídias sociais, no Facebook, Instagram, YouTube. O nosso endereço TV Sol Indaiatuba. Também estamos nos canais a cabo, das operadoras a cabo da cidade. O canal 8, que é o canal comunitário, evidentemente, um canal pago. E nesta oportunidade nós trazemos um jovem que tem um podcast na cidade, que nós vamos falar daqui a pouco, que é vendedor de uma grande loja e que é um pensador político, é um ativista político que pensa na política, que pensa nas coisas do dia a dia, que pensa na defesa dos cidadãos perante esse mundo político que vivemos, que é o William Barbosa. William, seja bem-vindo aqui à bancada do Papo Sol. Bacana, muito obrigado, Zé Carlos, por esse convite. Fico realmente muito grato por estar participando aqui com você desse programa. E é interessante, né, ver que jovens, não só como eu, mas têm se despertado para a política local, principalmente, e têm se despertado também para a política nacional. Perfeito. Você é natural aqui de Indaiatuba mesmo? Nascido e criado aqui em Indaiatuba, desde 1993. Tenho, assim, com a cidade uma ligação muito forte. Sempre tive no meu pensamento que a cidade de Indaiatuba ela sempre foi grande, né? E o pensamento que eu sempre tive não é possível eu ter nascido numa cidade tão grande, tão cheia de oportunidade, para ser só mais um mero cidadão, né? Mais um número. Só mais um número. Então, sempre tive o interesse de influenciar, de entender como que funciona a política na cidade, para simplesmente tentar transformar. O que você já estudou? Você fez os cursos regulares normais, aprendeu a ler e escrever onde? Eu tive toda a minha formação em 2 escolas, principalmente. Morei, meus pais foram zeladores de uma escola estadual, Escola Camilo Marques Paulo. Então, sempre cresci dentro de uma escola. Formado também no ensino técnico, na época do ensino médio técnico, parceria entre a FIEC e o governo estadual, formado em técnico de segurança do trabalho. Atuei pouco na área, não cheguei a atuar. E mais recente agora... Você fez técnico em segurança no trabalho? Técnico de segurança do trabalho. Na nossa FIEC? Na nossa FIEC. Que fez 30 anos, 40 anos agora na sexta-feira. Basicamente... Você sabe que a FIEC recebeu um ofício da Secretaria de Estado do Vaticano, através de uma mensagem do Papa Leão XIV, cumprimentando a FIEC pelos 40 anos. Pelos 40 anos. Interessante. Que foi uma coisa, eu que fui o inventor dessa marca e fui o criador da FIEC, fiquei assim, até emocionado com essa manifestação e de tantas pessoas que passaram pela FIEC, conseguiram bons empregos, que estão ganhando a vida que lá aprenderam. Mas você fez o curso técnico, depois você fez o que mais? Daí sempre comecei a trabalhar desde os meus 12 anos, sempre trabalhei com comércio. Trabalhou com comércio onde? Trabalhei numa tabacaria bem tradicional aqui na cidade, situada ali no Calçadão Boulevard hoje, né? Antigo, a turma conhece muito por Secap. Mas trabalhei muito tempo, desde os meus 12 anos, praticamente até os meus 28, 29 anos.
Então, sempre gostei muito de trabalhar, lidar com Você pessoas. trabalhou na né? tabacaria onde mais? Trabalhei em empresas, em 2 empresas. Também já estagiei como técnico de segurança do trabalho, alguns anos depois de ter formado. Mas sempre tive algo voltado para o atendimento ao público. Sempre gostei muito de trabalhar no comércio, de lidar com pessoas. Lidar com pessoas. E, embora não seja fácil, eu, como vendedor, eu entendo que não é fácil lidar com vários tipos de temperamento, mas, mesmo assim, sempre gostei. Sempre tentei ser mais conciliador. E hoje você está fazendo um curso superior, não está? Isso. Faço EAD em Ciências Políticas, né? Bacharel em Ciências Políticas, porque eu gostaria de entender como que funcionava o tabuleiro do máquina jogo. pública. A máquina pública. Esse tabuleiro dos negócios públicos. O jogo político em si, principalmente na cidade. Por ver realmente um grupo político que há 28 anos ela praticamente domina todo o cenário político da cidade. E mesmo a população vendo a necessidade de uma transformação, de uma renovação, qual o motivo que ainda leva esse mesmo grupo político a se perpetuar no poder, vamos dizer. Tá certo. Você é daqueles que defende a alternância na área pública. Perfeito, perfeito. Eu acredito que quando há vamos dizer, uma manutenção de um único grupo político, eu acredito que há pensamentos escusos. Porque uma observância que é muito bom ser colocado. Todos nós temos as nossas ambições pessoais. E quando um grupo político ele consegue aparelhar praticamente todas as esferas do poder público, você começa a dar margem para que só um pensamento se perpetue. Eu acredito que a cidade de Indaiatuba é uma cidade rica, cheia de oportunidades, mas ela acaba sendo uma cidade mais elitizada, deixando de lado os mais vulneráveis, que deveriam estar se beneficiando também de políticas, e para ter única e exclusivamente representantes que vai defender os próprios interesses. Então, explica para o nosso distinto público o que é um aparelhamento da máquina pública. O aparelhamento da máquina pública é quando um único grupo ele consegue se infiltrar em várias esferas. Algo bem prático. Hoje nós temos uma Câmara de Vereadores, onde são 12 vereadores. 10 pertencem à base governista e 2 é de oposição. 2 acabam sendo, vamos dizer, fustigados a participar de um jogo que certamente, claramente, eles não gostariam. Mas se eles pegam e começam a bater muito de frente com o atual grupo político, eles acabam sendo fustigados. A partir de hoje, nós não vamos aprovar nenhum tipo de projeto seu. E isso ocorre nas secretarias de esporte. Exemplo, eu sou um prefeito que eu vou colocar o meu ex-genro para tomar conta da secretaria de esporte. Eu vou colocar a minha esposa para ser secretária de habitação e assim por diante. Eu começo a colocar pessoas que são mais próximas ao meu projeto de poder do que pessoas que realmente têm a competência técnica para poder estar gerindo essa secretaria. Quer dizer, hoje, pelo que você sinaliza, esse compadrio, essa coisa de ser todo mundo, aos chegados tudo, aos demais o que sobrar, é isso? Exatamente, eu vejo assim, é a mesma peça teatral, só que com personagens diferentes. Nada muda, o cenário não muda. E eu acredito que, para quem é há mais tempo de Indaiatuba, consegue observar que a cidade já não é mais uma cidade interior. Hoje nós temos 270 mil habitantes e os nossos gestores públicos ainda pensam uma Indaiatuba que, embora eles falam uma cidade maravilhosa, uma cidade grandiosa, eles olham para uma Indaiatuba como sendo aquela cidadezinha do interior com 90 mil habitantes. Hoje nós temos praticamente 270 mil habitantes, e isso oficialmente, mas eu acredito que extraoficial esses números são subestimados. Até um pouquinho mais. Até um pouquinho mais, bem considerável. Eu acredito que há pelo menos 5 anos Indaiatuba já tenha mais de 300 mil habitantes.
E reflexo disso é a falta constante da garantia mesmo de recursos hídricos, sem a preocupação, não, vamos racionar porque possa ser que vai faltar futuramente. A falta de planejamento até mesmo nas estruturas de trânsito da nossa cidade, transporte público. Nós vemos que a cidade de Indaiatuba ela teve um crescimento vertiginoso, muito gigantesco nos últimos anos, só que a administração pública ela não acompanhou esse crescimento. Então, a gente vê falhas na capacidade de hospitais, falhas na capacidade de manutenção de profissionais na área da saúde, na área de educação. Eu, particularmente, que passei a vivenciar isso, a pesquisar sobre isso, eu vejo que há uma sobrecarga muito grande na rede de ensino, principalmente para os educadores. Educadores que não quer simplesmente receber da Secretaria de Educação um troféu porque ele exerceu de forma coerente, de forma, como se diz, efetiva, a função dele de ensinar o aluno a aprender o alfabeto, a aprender a somar, a subtrair. Ele não quer um tapinha nas costas, ele quer valorização profissional, ele quer ter um plano de carreira mais sólido do que o que tem acontecido ultimamente no município. Dando uma raspada aí na questão habitacional, a gente vê que a nossa cidade ela cresceu a sua população ultimamente, nem tanto, mas cresceu, em função da migração de pessoas com uma boa renda, em função que estamos grudados na região metropolitana de Campinas, grudados no aeroporto internacional, e também gente que veio para cá, que começou a trabalhar EAD, que agora vai 2 vezes por semana para São Paulo, e acabou morando aqui. Perfeito. Então, gente que tem uma boa renda. Então, a gente vê muitos empreendimentos para pessoas que têm uma renda elevada. Mas, e aqueles do andar de baixo, que precisam de uma casa popular, precisam de um lote popular? Tem que mudar para Elias Fausto, para Capivari? É isso? Foi até bom tocar nesse assunto. Recentemente, teve até uma aprovação de uma reorganização no fundo habitacional da cidade. O que eu vejo? Antigamente havia políticas públicas, a exemplo da FIEC, a exemplo do próprio Senai, FATEC, que são faculdades profissionalizantes, de uma época da cidade que ela estava em desenvolvimento. E ela até hoje continua em desenvolvimento. Só que eram projetos que, na minha opinião, eram atemporais. Eu estou trazendo esse projeto que nem FIEC, FATEC, para profissionalizar justamente esses migrantes, porque a demanda, o crescimento industrial da cidade, Indaiatuba exige mão de obra qualificada. Exige mão de obra qualificada. E até certo tempo atrás, essa era a preocupação. Indaiatuba é uma cidade que oferece grandes oportunidades, mas não tem mão de obra qualificada. Hoje, o quadro é invertido. Eu acredito que tenha muitos profissionais, inclusive a procura dessa recolocação profissional, mas o mercado ele é tão disputado porque você acaba vendo que, por mais que ele tenha competência técnica, é formado para tal, o salário já não condiz. Então, você vê muitas pessoas à procura do primeiro emprego, há grandes empresas, porém, a média salarial é basicamente a mesma. Aí você vê o pai de família levantando, a mãe tendo que deixar o filho na creche ou deixar com o terceiro para poder ir trabalhar. Só que quando ela recebe o salário dela, basicamente 80%, 90% do salário dela é comprometido com o aluguel. Com o custo de vida da cidade, com o aluguel. Basicamente com o aluguel. 80% é destinado... Você pega a kitnet de 2x2, hoje tem pessoas pedindo R$ 1.200, R$ 1.400 uma kitnet. Então, o que eu vejo? Havia o fundo habitacional voltado justamente para esse baixa renda. Conseguir o primeiro terreno, ou talvez o primeiro apartamento,
através de planos que haviam no passado, igual a própria Coab, a próprio CDHU, que eram projetos estaduais e que, infelizmente, não se vê mais a procura por essas parcerias com o Estado justamente para beneficiar essa população. E eu vejo que há uma falha muito grande dos gestores e, principalmente, do nosso poder legislativo, dos nossos vereadores, de uma atuação mais incisiva nesse sentido. Você sabe que desde o tempo do governador Orestes Quercia, uma parte do ICMS é destinado à CDHU para a construção de habitações populares. Perfeito. Então, percebe-se que nos últimos 20 anos, a CDHU praticamente nada fez em Indaiatuba, não é? E esse ICMS arrecadado aqui está financiando CDHU e casas e apartamentos populares em outros municípios. Quer dizer, é um dinheiro que está saindo daqui e não está voltando. E não está voltando. A que você atribui esse desleixo, essa falta de protagonismo para fazer parceria com a CDHU? Por que não se faz mais? Assim, ao meu ver, um dos principais motivos é justamente a falta do interesse público, do próprio cidadão indaiatubano, de meio que se acomodar a essa imagem, esse marketing propagandista de uma cidade maravilhosa. A propaganda que é primeiro lugar nisso, primeiro lugar naquilo. Exatamente, que realmente é injetado muito dinheiro para esse tipo de propaganda. É muito melhor para a comunicação da prefeitura investir nessas propagandas do que realmente, de fato, combater as falhas que realmente há no município. Então, o que eu vejo A política em Indaiatuba nos últimos 20 anos é enfeitar o Parque Ecológico e fazer propaganda. Se resume justamente à marginal do Parque Ecológico. Esse é o principal ponto. E algo que, às vezes, eu falo e acaba soando muito forte, mas isso daí não é um reflexo só em Indaiatuba, mas é um reflexo para todo o Brasil, acho que vale para todo o Brasil. O povo brasileiro em si, ele está muito acostumado com o famoso pão e circo. Aquilo que me agrada o estômago e me alegra os olhos, para mim está tudo perfeito. Esse foi a apresentação do William Barbosa. Nós vamos saber esse protagonismo de um ativista político, de um observador da cidade, num segundo tempo, como que ele está usando as ferramentas que ele pode para fazer esse protagonismo político, para ser um ativista político, para ser um observador, não só para si, mas um observador que tenta fazer com que as outras pessoas prestem atenção no que ele diz, de que nós somos um tigre de papel. Até já. Ok, Você está assistindo o programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Tom. Forte Gesso, onde você encontra tudo para a sua obra. Agora estamos no novo endereço para melhor atendê-lo. Avenida Fábio Ferraz Bicudo, número 1053, Jardim Residencial Dona Maria José. Ligue para o telefone 19 3935 1778 ou mande uma mensagem para o WhatsApp 19 99956 8899. Forte Gesso, a mais completa loja de gesso de Indaiatuba e região. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. A Plotter & Cia faz cópias em diversos formatos, desde RG até plotagens de projetos arquitetônicos e industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão, montagem de apostilas e montagem de crachás em PVC e muito mais. Plotter & Cia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, número 159, no centro.
A MF Diagnóstico por Imagem tem uma equipe altamente especializada, com uma estrutura moderna e agradável. Fundada em 2002 pelo Dr. Marcos Fernando de Oliveira Freitas, a MF tem no seu DNA a excelência em tudo o que faz, com tecnologia de ponta e equipamentos de última geração. Mamografia digital, medicina fetal, ultrassonografia geral e vascular, ultrassonografia com Doppler, além de exames de ultrassom 4D, biópsias guiadas por ultrassom, pesquisas de endometriose profunda e elastografia hepática. A MF também leva o atendimento às comunidades carentes em várias regiões do Brasil, com o seu caminhão Mama Móvel para realizar os exames de mamografia. MF Diagnóstico por Imagem. Excelência, carinho e respeito por você. Voltamos com o programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Tolim. William, mas eu finalizei o primeiro tempo dizendo que você faz de tudo para ser um ativista político, mas não um ativista político para consumo próprio, o consumo para os amigos do churrasquinho, para os amigos do aperitivo, para os amigos do happy hour. Você tenta, com as limitações que evidentemente tem, fazer um protagonismo que chegue a uma boa parte das pessoas. E para isso você até criou um podcast, é isso? Perfeito. É o PQP. Não é uma alusão a um palavrão, mas é o Porquê Política. Porquê Política? É o PQP no bom sentido. É o PQP no bom sentido. Era justamente para... chamar atenção. Para chamar atenção, pera lá, o que eles estão querendo falar nesse podcast. E era justamente trazer esse protagonismo pro jornalismo de Indaiatuba, que outrora, eu acredito que o público que nos assiste vai se recordar da antiga tribuna, da era de informações que realmente colocava o dedo na ferida, realmente mostrava as dificuldades, os movimentos, as jogadas políticas que havia no município. E era tentar realmente um resgate político do nosso município para tentar trazer aquela atemporalidade de fazer políticas públicas, não para beneficiar o momento, não para beneficiar a imagem do prefeito ou a imagem do vereador, mas para, de fato, chegar a quem mais precisa, que é o povo indaiatubano, que com sua força, com a sua... chegar na raiz dos problemas. E não só a raiz dos problemas, mas a raiz da solução do problema. Da solução do problema. Os encaminhamentos assim, que pode dar ao problema. Por exemplo, essa questão do CDHU. Por que faz 20 e tantos anos que não tem mais CDHU na cidade? É aquela coisa, não se apresentava a proposta porque não era época de eleição. Agora estamos praticamente à meia-noite, no próximo ano tem eleições nacionais para deputado estadual, para deputado federal, presidente, daí começa todo mundo a aparecer de novo. 200 unidades de CDHU garantidas para Indaiatuba, a ampliação do hospital dia, a criação de um novo hospital, que fique claro, não é um hospital de alta complexidade, mas nada mais é de mais uma unidade... Hospital de atenção primária. De atenção primária, que é de baixa e média complexidade, mas a média alta para cirurgias mais sérias vai continuar sendo um hospital privado que recebe recursos financeiros públicos. E inclusive... E esse seu podcast... O famoso PQP, ele se apresenta onde? Que canais? Através das redes sociais, principalmente do Instagram, nós postamos vários cortes, e através do canal no YouTube, todo sábado, todo final de semana, tem um episódio novo. Você grava isso onde? No estúdio mesmo de podcast. No estúdio de podcast. Isso. Há um custo simbólico para mim, que é uma parceria com mais 2 amigos que queriam tirar esse projeto do papel. Eu apresentei o projeto, houve interesse mútuo, vamos realmente tentar transformar para 2028. Quer dizer, além de não faturar nada com esse estúdio, você gasta do seu tempo... Do meu tempo. E gasta até algum dinheiro. Sim, do meu próprio bolso, porque do realmente seu próprio bolso. Eu entendo... Porque você vive do seu trabalho profissional, que é vendedor de uma grande loja. Exatamente, como vendedor. Inclusive, para quem se aventura
no meio político é justamente você entender como que funciona o tabuleiro. Então, o primeiro passo foi tentar entender como que funcionava. Então, eu me propus, eu quero assistir às sessões na Câmara. Comecei no ano passado a faculdade, em junho do ano passado, e comecei a acompanhar. Então, você está fazendo online. ciências políticas para ter, inclusive, uma base intelectual para entender tudo. Porque eu penso assim, hoje nós temos 12 vereadores e que eu vejo, tenho assim, certa admiração, sempre falo isso daí para ele, o vereador, o Luiz Alberto Pereira, o famoso Cebolinha. Eu vejo que ele tem uma boa articulação, uma boa oratória, mas eu vejo que falta, numa grande parcela de outros vereadores, você não vê esse mesmo posicionamento, esse afinco. Hoje ele é líder de governo. E eu vejo que é uma pessoa preparada para isso, porque realmente, como ele costuma dizer, é muito fácil ser oposição. Eu digo ao contrário, é muito difícil. Porque a oposição facilmente ela é rebatida, mas vocês só veem os problemas da cidade. E é exatamente isso. Mas a oposição não é tão importante quanto a situação no momento em que aponta os problemas e ajuda até o prefeito exatamente. a resolver? A função primária é justamente essa. E essa é a forma de que o poder legislativo, através dos vereadores, realmente deve ser feito. O vereador ele não foi eleito para simplesmente virar o puxadinho do poder executivo, o amigo do prefeito. Eles não são amigos. E, como eu costumo dizer, o vereador que ele abre mão do próprio poder que foi outorgado a ele, que é o poder de legislar, que é o poder de fiscalizar, ele acaba abrindo mão a maioria não exerce, do cargo opinião. dele. Ele é só mais um secretário que exerce vereança e que simplesmente vai ser um carimbador de projeto. Como é que acessa o seu podcast? É através do YouTube, é o @porquepolítica. Tudo junto. Porque a Jana vai colocar na legenda da sua entrevista, @porquepolítica. Porquê Política, tudo no junto. Instagram. Isso daí no YouTube. No YouTube. No Instagram é o PQ Política. PQ Política. Só o P. Porquê Política. Isso, que daí é o P abreviado, o Q é o QUE Política. Porquê Política. É QUE. QUE. Então é PQUE Política. Isso, exatamente. Então, começamos... E ele está direto, você posta toda semana um programa novo. Toda semana tem um episódio novo, tanto no YouTube, como também, às vezes, as pessoas não têm a questão de mobilidade, né? Está dirigindo, não vou conseguir assistir um vídeo. Nós temos também na plataforma do podcast no Spotify, que daí também já tem um link de acesso através do Instagram. Que daí a pessoa pode colocar lá para rodar no... E você, ultimamente, tem ido a todas as sessões de Câmara? Inclusive nas que não houve. Estava falando um pouquinho nos bastidores, inclusive as que não houve, eu estive presente. Na semana passada, eu não estava acompanhando ainda o regimento interno da casa e não sabia que são 4 sessões ordinárias 4 sessões mensal. no mês, se tiver quinto se tiver 5 semanas, segunda-feiras, 5 segunda-feira, não tem. Aí cheguei na frente na última semana, acreditando que ocorreria a 27ª sessão. Fui surpreendido, porta fechada, daí eu olhei para a portaria, estava 2, inclusive foi deslocado o efetivo da Guarda Municipal, que inclusive a Guarda Municipal não sabia que não teria sessão. Que não teria sessão. Eu e mais 6 pessoas aguardando, infelizmente hoje não. Vamos informar as pessoas também no podcast. Sim, informamos. Agora, você percebe que nas sessões de Câmara pouca gente assiste? Que inclusive é algo que eu sempre falo, e é uma hashtag que a gente tem levantado, é justamente essa. Você que é paulista, que reside em Indaiatuba, você já é indaiatubano. Na minha opinião, passou de 1 ano, estabeleceu residência na cidade, já é indaiatubano. Eu costumo dizer, mude seu título para fazer a diferença aqui em Indaiatuba, que inclusive essas pessoas que migraram para Indaiatuba através dessa ação marqueteira
propagandista de cidade maravilhosa, muitas já estão se frustrando. Sabe reconhecer que há uma qualidade, um nível no atendimento à saúde maior do que em São Paulo, do que outras cidades menores. Mas o que eu costumo dizer é muito fácil você nivelar Indaiatuba pelo lado mais baixo da régua. Você vai comparar Indaiatuba com a saúde de Elias Falso, de Salto. Mas qual é o valor que é destinado à saúde de Indaiatuba? Hoje, se você é indaiatubano e não sabe, é garantido na lei orçamentária do município basicamente 600 milhões só para a saúde. Você que espera numa fila para ser atendido, numa fila pediátrica, 5 horas para ter o primeiro atendimento, às vezes até 8 horas para poder sair do hospital. Ou você que marca uma consulta de rotina e espera até quase 45, 90 dias. Você comparando com 600 milhões, você acha que a saúde está sendo entregue? Está sendo entregue uma saúde de 600 milhões para você todos os dias? Eu costumo comparar por valores, não comparar com outras cidades. Inclusive, a grande maioria das vezes que nós somos rebatidos nas redes sociais é justamente essa. Propaganda. Tá ruim, muda de cidade. Há uma propaganda que muita gente vem de fora para se tratar aqui. Eu acho que cada 2, 3 pessoas que vêm se tratar aqui, 50 vão para Campinas. Tem até ônibus para Campinas. Exato, exato. De gente que vai se tratar em Campinas. Então, essa conversa mole de que vem gente, muita gente da região, vem gente da onde? De Cardeal, por acaso? Porque quem é de Capivari já vai para Piracicaba. Basicamente. Quem é de Salto já vai para Itu, já vai para Sorocaba. Quem é de Itupeva vai para Jundiaí. E nós vamos para Campinas. E inclusive você tocou no assunto, eu vejo todos os dias ônibus da Prefeitura de Indaiatuba saindo realmente com pacientes para Campinas, para Unicamp, para Jundiaí, para outras cidades para poder fazer hemodiálise, inclusive para poder fazer cateterismo. Esse papo da Prefeitura que nós absorvemos muita gente de fora é um papo que não bate com a realidade. Que não condiz com a realidade. Não condiz com a realidade. William Barbosa, prefeito da cidade. O que você faria de diferente de tudo que está aí? A primeira proposta seria sentar com todos os vereadores. Entender qual que é o projeto que eles têm para a cidade, não um projeto pessoal. Eu vejo hoje que há muitos pensamentos escusos mesmo. Como eu falei no começo, cada vereador ele tem a sua ambição pessoal. Só que a ambição pessoal ela não pode sobressair ao interesse coletivo do município. Eu vejo que no passado havia muitos projetos de lei que realmente beneficiava toda a população. O projeto do Fundo Habitacional mesmo é um que beneficiava a pessoa que era baixa renda. Era destinado realmente para uma vila dos idosos, havia um projeto de vila de solteiro. A Vila dos Idosos fizeram meia dúzia de casa, é isso? Fizeram meia dúzia de casa e o Fundo Habitacional criado para criar novos projetos de Vila dos Idosos, inclusive para poder beneficiar pessoas que não têm o poder aquisitivo para comprar uma casa no valor de 300, 400 mil, mas tem condição de pagar uma parcela menor num apartamento ou até mesmo numa casa pré-moldada, vamos se dizer, foi tirado esse poder dela através desse projeto de lei que foi alterado para beneficiar faixas 2 e 3. Ou seja, vamos tirar de pessoas que realmente precisam para colocar em mãos de pessoas que têm poder aquisitivo maior. Que poderiam, em função do seu salário, financiar pela Caixa Perfeito, Federal, perfeito. etc. E tal. Não é? Exatamente. Eu acredito que a população tem que se despertar, sim. A primeira atitude da pessoa em si, quando ela nasce no município, ela é um membro do município. Quer dizer, hoje você vê que as prioridades principais, aquela que beneficia o cidadão, principalmente os do andar de baixo, estão assim, meio na geladeira, meio segundo plano. Bem segundo plano. O primeiro plano é enfeitar o parque ecológico e fazer propaganda. Inclusive, já começamos os enfeites de Natal, coisas que, na minha opinião, é bacana, é interessante, mas há um resgate cultural muito mais necessário para o município, que é deixado de lado.
resgatar a história do município, da onde que veio o município, qual que é a situação do município. Hoje, se você for perguntar para boa parte do indaiatubano, eles não conhecem a história da própria cidade. Mas por quê? Porque a própria história é fustigada através desses enfeites que encantam, na verdade, os olhos, mas não agrega nada para o município. Essa É um pouco de muito de pão e circo. de pão e circo, exatamente. É muito mais fácil, né? É muito mais fácil você... É mais tranquilo. Há um problema que ocorre muito na cidade, principalmente ali na região próxima ali ao SESI, a entrada do SESI, que é a questão de alagamento quando chove. E não precisa chover muito, que realmente muitos carros são frustrados ali, acaba perdendo naquele estacionamento que tem ali. E eu fui fazer um questionamento para um vereador, mas por que não há um projeto para poder sanar esse problema? Resolver o problema. E simplesmente a resposta que nós temos, que eu tive, foi projetos subterrâneos, obras subterrâneas, não ganha voto. Não ganha voto, não garante estabilidade política. Quer dizer, a coerência de modo geral e a coerência política, pelo que você percebe na cidade, virou um estorvo moral que não rende curtida. Não rende curtida, na verdade, e é uma política muito superficial. É uma camada muito superficial que a qualquer momento ela pode romper. Não rende curtida e nem palanque. E nem palanque, exatamente. Os problemas que deveriam ser resolvidos não vai dar like, não vai dar engajamento. Até há uma tentativa da comunicação da atual gestão de tentar fazer dele um TikToker, mas na verdade não pega. O pessoal tá por dentro. Nós precisamos, no final do programa, a conversa aqui está boa. Olha para aquela câmera do meio, deixa uma mensagem final do William Barbosa, trabalhador, pensador, ativista político, estudante de ciências políticas, e em cima do que você pensa. Fala um pouquinho para nós. Vamos lá. Meu nome é William, como já foi apresentado aqui, casado desde os meus 20 anos, 32 anos já, com um casal de filhos maravilhosos. E eu entendo que a política ela deve ser transformada não para mim, mas para a nossa futura geração. E é o que eu disse durante a entrevista, é justamente isso. Antigamente havia-se projetos atemporais, que atenderiam não ao sentimento de quem propôs, mas atenderia às necessidades de um coletivo que ia além do tempo. E esse é o principal objetivo de um cidadão, deixar marcas, um legado, não para si próprio, mas para as futuras gerações. Eu acredito que o indaiatubano ele precisa entender de fato quem ele é nesse tabuleiro, para mostrar para quem está no poder que esse poder é ortogado a eles através de nós, e não deles para nós. A população de Indaiatuba ela precisa entender isso. Tudo que nós almejamos, que nós desejamos, é através das nossas ações para os políticos nos representar lá de fato. Hoje nós temos 12 representantes. Acho que é muito pouco pelo número de população que a gente tem. Há um déficit muito grande de representatividade, só que isso só vai mudar quando você indaiatubano, entender o seu papel como cidadão e agente transformador à sua volta. Essa é a mensagem que eu tenho. Esse foi o William Barbosa, de família humilde, vendedor de uma grande loja, observador da vida do cotidiano, da vida política da cidade, que se tornou um ativista político, que está prestando atenção em todas as sessões da Câmara Municipal e que, em cima disso, até está fazendo um curso de ciências políticas para entender os fundamentos da representação popular. E que diz: somos pouco representados
porque somos poucos vereadores. Nossa representação política está meio manca, porque se reza numa mesma cartilha há quase 30 anos de pessoas que exercitam muito o esquema de compadrio, de prestigiar os mais chegados, de tomar conta de todos os setores da cidade, pensando na próxima eleição. E que se dedicam boa parte a fazer propaganda e enfeitar o Parque Ecológico. É mais ou menos esse o pensamento do nosso William, e que não quer saber de ficar quieto. Ele vai na Câmara, ele tem o podcast, ele questiona e quer colocar o seu protagonismo, a sua visão, fazer com que a sua visão chegue a mais pessoas, que mais gente se interesse por aquilo que Indaiatuba precisa de essencial, que precisa de mais na área da saúde, mais na área da educação, mais na área de zeladoria, mais nas áreas de habitação. E diz, faz mais de 20 anos que não temos um projeto da CDHU aqui, que tenha uma prestação de uma casa própria compatível com a renda daqueles de baixo, daqueles que estão no andar de baixo. Esse é o William, observador, trabalhador, dedicado e que coloca o seu tempo e até alguns recursos para trabalhar pela cidade. Obrigado, William, por sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Muito obrigado. Eu que agradeço, José Carlos. Obrigado. Este foi o programa Papo Sol, apresentado por José Carlos Tonetti.